Vamos lá. Quanto à oxigenoterapia, né? Então, como que eu posso dar um suporte de oxigênio para esse paciente, tá? Primeira coisa, né? Todo paciente tem alguma disfunção respiratória, a gente vai fazer a avaliação de oximetria, né? Que é a saturação. Alguns locais vão chamar de saturômetro, outros de oxímetro, né? Mas é este aparelhinho que a gente coloca aqui, ó, no dedo do paciente. E tem esse modelinho aqui, ó, digital, né? Que também é comum o pessoal ter de bolso, tá? Então, a oximetria permite medir a saturação de oxigênio, que está ligado a hemoglobinas presentes no sangue arterial. Os valores normais situam-se entre 95% a 100%. Em média, se nós, pessoas saudáveis, né, fizermos uma oximetria, ela vai ficar em torno de 96% a 98%. Dificilmente nós estamos saturando 100%, né? E abaixo disso também não é ideal, a gente já estaria com dispneia, tá? Recomendações, então. Instalar o aparelho em dedo da mão ou do pé. No pé a gente costuma usar somente em crianças, tá? Cobrindo a cutícula, né? Então a gente tem que colocar um pouco acima do leito ungueal aqui. Atentar para que o sensor não caia devido à movimentação do membro, né? Então, de não deixar solto, principalmente aquele paciente que fica com monitor e aí ele tá com a oximetria instalada para monitoramento e às vezes a gente deixa ali, aquele paciente se distrai, né? Então, é bem comum a gente ver o oxímetro aqui no dedo do paciente e tem uma fita de esparadrapo para segurar, tá? Só tem que cuidar, claro, para não fazer compressão. Tá? O dedo deverá ter boa perfusão e estar aquecido. Se está muito gelado ou se o dedo não está perfundindo, lembra o que é perfusão? Como é que a gente avalia a perfusão? A gente pega o dedo do paciente, tipo quando a gente vai verificar a glicemia capilar, né? E aperta a pontinha do dedo. Olha lá, ó, a minha fica bem vermelhinha porque ela está bem perfundida. Então ela tem boa perfusão, tá? As unhas também deverão estar sem esmalte e sem unha postiça para que tenham bom contato. O conceito, então, de oxigenoterapia, tá? É a administração de oxigênio em uma concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental, né? Então, se a gente está respirando aqui em ar ambiente, a gente está respirando em torno de 21%, a gente capta do ar, tá? Para corrigir, então, e atenuar essa deficiência de oxigênio. Deve ser feita com o mesmo cuidado que a administração de qualquer medicação, tá? Oxigênio a gente não instala porque a gente acha que o paciente está com dispneia, vou colocar um oxigênio nele. Não, a gente precisa que ele esteja prescrito por médico, tá? Prescrito e assinado, claro, né? E carimbado por um membro da equipe médica. As indicações, então, corrigir hipoxemia, né? E a hipóxia, prevenir trabalho cardiopulmonar excessivo e a saturação de oxigênio abaixo de 90% em ar ambiente também vai ser recomendação de oxigenoterapia. O que é importantíssimo, tá? Lembrar que todos os sistemas de oxigenoterapia, todos, devem sempre utilizar umidificadores para evitar ressecamento de mucosas, tá? Se o oxigênio ficar entrando puro aqui, ele faz um ressecamento bem desagradável, causando até lesões dentro da mucosa. Então, a gente tem que estar sempre com esse copinho de umidificador que fica conectado lá na parede, né? Preenchido aqui, ó, tem até as medidas, ele é bem fácil de avaliar, né? Ali, ó, nível máximo e aqui o nível mínimo, então a gente costuma colocar água mais ou menos aqui no meio, né? Ou um pouquinho acima, mas não, eu não gosto de colocar aqui porque às vezes ele dá aquela. Não é borbulhar, né? Mas ele faz aquelas bolhas ali dentro do próprio ar que tá passando, e aí ele pode subir aqui e acabar levando água para dentro do trato respiratório, né? Tipo de oxigenoterapia. Então, a gente tem os sistemas de baixo fluxo e os sistemas de alto fluxo, tá? Os de baixo fluxo, eles administram oxigênio em velocidade de fluxo que suplementa o oxigênio contido no ar ambiente, tá? Então, é para complementar, né? Suplementar o que já tem no oxigênio. Então, por exemplo, o catéter nasal, o catéter nasofaríngeo, as máscaras para nebulização, todos eles têm entrada também do ar ambiente, então eles estão se complementando, tá? O sistema de alto fluxo, eles satisfazem a velocidade do fluxo inspiratório ou excedem, permitindo a administração exata de oxigênio a ser inspirado, tá? Ele vai ser a única fonte de oxigênio. Então, por exemplo, a máscara de Venturi, que faz uma vedação completa da face, né? É aquela que tem a bolsa, eu vou mostrar ela ali na frente. E aí, então, tu vai receber todo o suporte de oxigênio pela máscara, tá? Ou a máscara de Hudson, tá?
Catéter nasal, então, ó. Catéter nasal é esse modelinho aqui que é o mais simples, né? Lembrem que a pontinha dele tem uns furinhos, tá? Que é o que diferencia ele, inclusive, da sonda vesical, né? Então, olha lá, dispositivos finos de plásticos que são introduzidos até a faringe. Os fluxos de 1 a 6 litros por minuto podem fornecer concentrações de 23 a 42% de oxigênio, né? Então, tem que estar na prescrição médica também qual é o fluxo de oxigênio, né, que o médico quer. Eu até coloquei ele na frente, mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, por isso que a gente não pode administrar oxigênio conforme a gente ache, né? A gente precisa que ele seja prescrito. As vantagens, então, do catéter nasal. Ele é maleável, ele é bem fácil, assim, né, de movimentar. Ele tem uma boa estabilidade, porque ele entra pela narina e ele vai ficar aqui na faringe. Ele é descartável e ele é barato, tá? As desvantagens. Ele ocasiona incômodo na inserção, né, porque a gente tem que colocar ele, claro que o paciente está lúcido, né, então ele é desagradável. Ele pode provocar reflexo de vômito, deglutição de ar e aspiração e necessita ser trocado com frequência, pois obstrui facilmente com as secreções, tá? O catéter nasal ainda, tá? Então, a medida, como é que a gente faz para colocá-lo? A gente vai pegar a pontinha do catéter, então aquela ponta, eu vou voltar para mostrar na imagem, então a gente pega essa pontinha aqui, ó, dele, tá? Não é onde eu seguro e faço a conexão, é a pontinha que vai ficar inserida dentro do paciente. Então, eu pego aquela pontinha dele, vou colocar na base do nariz do paciente e vou levar até o lóbulo da orelha, tá? E aí eu sei mais ou menos qual é a distância para chegar na faringe na hora que eu introduzir aqui, tá? Eu deixei aqui uma imagem para vocês verem. Olha, o lóbulo da orelha tá aqui assim, né? Então esse catéter ele tem que ficar bem nessa região aqui, ó. Então vai dar mais ou menos essa medida. Quando eu chego ali, meço no paciente na parte externa, eu posso marcar aqui na ponta com uma fita de esparadrapo, ou então tem aquelas canetas permanentes também que o pessoal marca ali, tá? Se o paciente colabora, a gente pode pedir para ele abrir a boca, e aí coloquei essa imagem aqui para vocês verem, né? Observando se a sonda aparece lá atrás da vulva, né? Então, se aqui atrás ela tá aparecendo, porque é bem o local onde ela vai estar, bem aqui na faringe, ó, tá? É preferível que o catéter tenha vários orifícios laterais situados distalmente para que o jorro de oxigênio não atinja apenas um ponto da mucosa, evitando assim a irritação, tá? Que são aqueles furinhos que eu comentei aqui para vocês, ó. Existem sim, né? Em algumas instituições o catéter vesical e o catéter de oxigenoterapia é o mesmo, né? Só que aí ele é aquele catéterzinho que só tem a pontinha, só tem o furinho na ponta. Qual é o problema? Todo o oxigênio vai sair pelo mesmo espaço, vai ser uma vazão em um local só, né? Então tem mais risco de lesões de mucosa. Quando ele tem esses furinhos aqui na ponta, ele acaba dividindo, né, essa pressão por outros locais. Olha aí, tem uma imagem melhor aqui, e eu voltando lá, tá? Então tá aqui os orifícios, ó, que aí vai todos esses orifícios que vão estar ajudando e diminuindo a pressão na hora da vazão de oxigênio. O catéter nasal tipo óculos, ó, ele ficou tapado aqui na imagem, tá? Mas depois vocês deem uma olhadinha. É um tubo plástico de pequeno diâmetro, provido de duas protrusões ajustadas nas fossas nasais. Então a gente só encaixa aqui assim, ele é mais fácil a colocação, né? Só encaixa aqui assim e mede, faz a medida e mede direitinho aqui, prende atrás do paciente, tá? Os fluxos de 0,5 a 6 litros por minuto podem fornecer concentrações de até 50% de oxigênio. Tá? Lembrando que ele está sendo suplementado. Esse paciente também recebe oxigênio por via oral, né? Mesmo pelas narinas, tá? As vantagens: ele é confortável, é barato e de fácil utilização. As desvantagens: em situações de obstrução nasal, ele torna-se sem efeito. Então, aquele paciente está com muita secreção, de repente tem uma sinusite, né? Alguma coisa importante assim, ele já não vai conseguir, não vai receber oxigênio porque ele não passou, não conseguiu chegar nem na faringe. Em vigência de respiração bocal, a fração de oxigênio diminui, tá? Aquela pessoa que respira muito pela boca. E outra questão, né, que é uma desvantagem desse catéter, é que o paciente enche o saco e ele de vez em quando tu vê, chega no quarto, ele tira o óculosinho, né, e bota para cima da narina, porque aquele oxigênio vazando assim, ou ele vira para o oxigênio ficar caindo pro outro lado, porque tá incomodando a mucosa dele, né?
Outra lembrança importante, né, só pra gente falar desses desperdícios de oxigênio, é que o oxigênio, ele é caro para a instituição. Por isso que ele precisa ter todo um controle, inclusive em prontuário, né, que foi instalado oxigênio, a quantos litros, né, por quanto tempo que ficou em utilização. Porque a gente precisa que os convênios, né, o SUS, paguem por este oxigênio, tá? E normalmente quem faz registro é a enfermagem. As máscaras de Venturi. Então, olha lá, a máscara de Venturi é uma máscara de plástico, né? Que ela é igual àquela máscara que a gente usa para nebulização, que a gente usa até em casa, né? Ela é simples, adaptada a uma conexão tipo traqueia, conectada ao Venturi, a qual dispõe de uma abertura variável, tá? Venturi são essas pontas aqui coloridas, estão vendo? Isso é que define ser uma máscara de Venturi. Cada cor, e eu coloquei aqui para vocês, tá? Ela vai ter um tamanho, uma abertura, na verdade, variável, que vai mudar a concentração de oxigênio que está sendo recebida pelo paciente, né? Então, a gente coloca o fluxo de oxigênio ali, né? Que a gente regula no fluxômetro, depois eu vou mostrar para vocês uma imagem, e aí a concentração de oxigênio que o paciente recebe vai mudando conforme a cor, né, do Venturi que a gente instalou. Tá? É o método mais seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio. Os fluxos de 4 a 15 litros por minuto podem fornecer concentrações de oxigênio de 25 a 60%. Né? Então, fornece bastante, um bom suporte, tá? Lembrando, né, a máscara de Venturi, ela tem uma pequena entrada aqui, um orifício, para fazer receber o oxigênio suplementar, não é o suplementar, na verdade, né, o do meio ambiente, tá? Aqui são os Venturis, então aqui os tamanhos, né, que a gente adapta ali, ó, né, que vai fazer a regulação da concentração de oxigênio. As vantagens, então, da máscara de Venturi. Ela permite a regulagem das concentrações de oxigênio desejada, sem manuseio excessivo do paciente. As desvantagens, ela tem baixa aceitação dos pacientes e deve ser removida para a alimentação. Os cuidados específicos é não administrar sem o redutor de pressão e o fluxômetro e avaliar o funcionamento do aparelho constantemente, observando o volume de água do umidificador no copinho e a quantidade de litros por minuto. Tá? É bem comum os pacientes resolverem tirar para se alimentar ou porque cansaram e eles mesmos pegam e desligam ali no fluxômetro, né? Só que às vezes eles não se dão conta que o fluxômetro não é só tu abrir e começou a sair oxigênio e tá legal. Ele tem medidas, então às vezes eles vão lá e colocam em qualquer lugar. Por isso que é importante toda vez que a gente entra num quarto de um paciente que está fazendo oxigenoterapia, a gente avaliar qual é o fluxo de oxigênio que ele tá recebendo, tá? Para ver se está adequado. A máscara de Hudson, olha só, ela é parecida, é uma máscara também, porém ela tem um reservatório. Olha lá, máscara de não reinalação. E impede então a reinalação por meio de uma válvula unidirecional, tá? Ela tem uma bolsa aqui embaixo, depois tem uma outra imagem ali. Podem ver que aqui ele tá fechado, né? Aquele espacinho que eu falei para vocês que fazia entrada do oxigênio do meio ambiente, tá? Durante a inspiração do paciente, uma pressão negativa discreta fecha as válvulas expiratórias. Os fluxos de oxigênio de 6 a 10 litros podem fornecer concentrações de oxigênio de 55 a 70%. Com a máscara bem vedada à face, né? Esse materialzinho que tem aqui em cima, né? É um metal que ele é ajustável bem aqui em cima do nariz, né? Oferece uma concentração de oxigênio de até 95% se eu colocar um fluxo de 10 a 15 litros por minuto. Né? Então, ela é excelente e ela é muito utilizada, né, quando a gente está fazendo os atendimentos de emergência em sala de estabilização. As vantagens, então, é fácil de ser colocada, né? Eu só conecto ali, ó, tá ali já o extensor, né? Um conector que a gente liga, essa pontinha dele daí vai estar lá no copo umidificador, conectado na parede, né? Para receber o oxigênio, e é só colocar no paciente, tá? Oferece uma troca rica de oxigênio, pois durante a inspiração o paciente extrai predominantemente o oxigênio, oriundo da bolsa reservatória. As desvantagens, é desconfortável, né? Porque fica aquela inalação, boca, nariz, não é agradável para quem já usou, já fez nebulização, tem uma ideia de como é. Dificulta a fala, deve ser removida para a alimentação, né? Normalmente o paciente que está usando bolsa de máscara de Hudson não é um paciente que está se alimentando e conversando de boa, né? Ele está ruinzinho. Cuidados de enfermagem.
Boa vedação e adaptação à face do paciente, de modo a garantir a oxigenação desejada, e cuidados com a bolsa reservatória e válvulas, tá? Outro tipo de oxigenoterapia é a intubação orotraqueal,